vocês? Sou a tia Rosângela, professora de matemática do 4º ano do Instituto Educacional São José. Como é que vocês estão? Estou aqui para mais uma videoaula e hoje vamos retomar o conteúdo que a gente viu na aula anterior. Tá certo? Então peguem seu material, se organizem aí direitinho, num local bem confortável para a gente começar a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá? Pegue o material e abra na página 128. Hoje iremos iniciar a correção destas páginas, que no caso foi do conteúdo de adição e subtração, operações inversas. Ok? No primeiro item da atividade, a gente viu que temos várias operações de adição e subtração. Essas operações são também de reagrupamentos, isso mesmo. Tanto as adições quanto as subtrações são feitas com reagrupamentos. Aqui na letra A nós temos 28 mais 19, 47. 47 menos 28, 19. E letra C, 47 menos 19 igual a 28. Observe que são adições e subtrações simples. Lógico, né? Você não tem dificuldade de fazer essas operações. E também, como são feitas na calculadora, você pode ter feito antes no caderno, no livro e depois só conferido na calculadora. Mas depois dessa questão, temos aí um pontinho que pergunta o seguinte: o que você percebeu em relação aos números dos 3 primeiros itens? Olha só, aqui eu tenho letra A, B e C. Observe que tanto nos 3 primeiros quanto nos 3 últimos itens, o maior dos 3 números é igual à soma dos outros 2 números, certo? Ok, o que eu quero dizer? Que se você somando aqui os resultados, 19 com mais 28, vamos ter como resultado 47. Ou na subtração também ocorre a mesma coisa. Isso quer dizer que se subtrairmos também do maior número um dos outros 2, também teremos, o resultado será igual ao outro número, certo? Então essa primeira questão era bem fácil. Você iria somar, subtrair com reagrupamento e depois conferir na calculadora. Ok? Então vamos passar para a segunda questão. A segunda questão, ela mostra que foi feita uma subtração. Foi feita uma adição, somando 12 mais 16, que é igual a 28, e depois foi aplicada a operação inversa, né? A operação inversa que a gente tem aí. Observe aqui na imagem. Nós temos 28 menos 16 igual a 12. 28 menos 12 igual a 16. Então, da adição, podemos fazer 2 subtrações, porque nas operações inversas, uma desfaz a outra, ok? Aí a gente pode ver o seguinte, que na questão 1, que nessa questão, aí nós temos, João tinha R$26, Luiz tinha outra quantia. Eles juntaram o que tinham e ao todo ficaram com R$40. E aí, juntando a quantia dos dois, foi possível perceber que deu um total de R$40, sendo que foi feita para a gente descobrir qual era o número, qual é a quantia que Luiz tinha, nós vamos ter que fazer uma subtração. Isso mesmo, vamos subtrair R$40, que é o total, menos os R$26. Então, letra A, quantos reais sobrariam se fosse devolvido os R$26 de João? Vamos subtrair. 40 menos 26, R$14. E na letra B, e se fosse devolvido o dinheiro de Luiz? E aí, 40 menos 14 igual a R$26. Foi aplicada a operação inversa da adição, né? Observe que na situação problema ele diz para juntar, mas para você descobrir o valor que Luiz tem, você teve que aplicar uma subtração,
certo? Vamos para a questão seguinte agora, ok? Na questão seguinte, vamos conferir, observe como Fátima conferiu o resultado de 281 menos 175. Vejam só, 281 menos 175, vejam ali que ela pediu emprestado, porque eu não posso tirar 5 de uma unidade. Então, pediu emprestado 1 para a dezena. Se eu pedir emprestado, meus amores, diminui na dezena e aumenta na unidade, isso mesmo. Então, eu tinha 8 dezenas, fiquei com 7 dezenas. Então, ali eu fiquei agora com 11. Eu vou subtrair. 11 menos 5, 6. 7 menos 7, 0. E 2 menos 1, 1. Opa, obtive 106. Efetuei a subtração. Para eu tirar a prova, eu vou pegar bem aqui, somar o subtraindo mais o resto ou diferença, e eu vou obter como resultado o minuendo, que é 281. Só que eu vou aplicar a operação inversa, a adição no caso, 106 mais 175 igual a 281. Então, ela utilizou a operação, ela utilizou uma adição, que é a operação inversa da subtração. Na questão seguinte, aí temos aí os cálculos, e na questão seguinte, questão 4, vejam só. Mário diz, eu tinha R$13, ganhei 17, fiquei com 30. Se ele tinha uma quantia, ganhou mais outra quantia, eu vou juntar, foi uma quantidade acrescentada a outra. Então, eu vou somar 13 com mais 17, 30. Já Lucas, ele gastou, apesar dele ter os mesmos 30, ele tinha R$30, gastou 17, ficou com R$13. Então, ele utilizou uma subtração. Para frente temos Antônio. Antônio tinha R$30, gastou 13, fiquei com 17. Novamente foi aplicada uma subtração. E Rita tinha 17, ganhou mais 13, ficou com R$30. Aí foi feita uma adição. Então, aí nós praticamos a adição e subtração como operações inversas. Na página 130 do livro de vocês, a questão 5, ela nos remete aqui, que você faça adições e subtrações utilizando os termos 25, 35 e 60, certo? O resultado, 60. Então, aqui eu fiz, ó, 25 mais 35, 60. Você também poderia fazer o contrário, 35 mais 25, que também daria 60. E a subtração? Também utilizando os mesmos termos, 60 menos 35, 25, certo? Também foi aplicada a operação inversa. Na questão 6 também, certo? Para escrever duas adições e duas subtrações, então é a mesma coisa da quinta questão. Já a questão 7 é bastante interessante, diz o seguinte: Roberto estava no 42º andar de um prédio. Desceu vários andares e chegou ao 18º andar. Quantos andares Roberta desceu? E aí? Vamos fazer uma subtração. 42 menos 18, que vão dar 24 andares. Isso mesmo. Resposta aí da letra A. E na letra B ele diz como você explica. Lógico, aplicando a operação inversa, pois somando 24 mais 18, temos como resultado 42. A questão 9 é uma questão pessoal, onde você iria fazer tanto adições e subtrações com esses números que temos aí, que é o 36 e o 18, para obtermos como resultado 54. Poderíamos somar ou subtrair, ok? Pois bem. Agora nós vamos corrigir as páginas que falam sobre propriedades da igualdade. Seguindo aí, temos. Vejam só, na questão 1 diz o seguinte: quando eu coloquei estes objetos nos dois pratos, a balança ficou em equilíbrio. Isso significa que as somas das massas dos objetos colocados nos pratos são iguais.
Se você observa que essa balança, observa claramente que ela está em equilíbrio. Mas eu posso deixá-la também em desequilíbrio. Por exemplo, se eu tirar uma quantidade diferente do primeiro ou do segundo prato. Ou também posso deixar que permaneça em equilíbrio. Por exemplo, se eu tirar 1000 gramas de cada prato, se eu tirar 3000 gramas de cada prato, então é uma forma de mantê-la em equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igualdade depende da quantidade que você coloca ou retira dessa balança, certo? Aí na seguinte nós temos, na letra A, pergunta o seguinte: se Camila colocar um objeto de 2000 gramas em cada um dos pratos da balança, ela continuará em equilíbrio? Sim, você acha que sim? Lógico, porque eu vou colocar quantidades iguais. Colocando a mesma quantidade nos dois pratos, ela continuará em equilíbrio. Agora, se colocar 1000 gramas em um prato, 2000 gramas em outro prato, lógico que ela vai ficar em desequilíbrio, certo? A letra B, escreva uma igualdade representando. Temos aqui 2000 mais 1000 mais 1000 mais 2000, ou posso colocar 3000 mais 1000 mais 2000, que são a mesma quantidade, somando tudo. A quantidade é igual, então a balança vai permanecer em equilíbrio. Na letra C, o que vai ocorrer se Camila colocar um objeto de 250 gramas em um prato e um de 500 no outro? Lógico, será que ela vai ficar em equilíbrio? Não, ela vai ficar em desequilíbrio, pois os pesos são diferentes. Observe que ela vai colocar em um prato 250 gramas e no outro 500 gramas. Então, a balança ficará em desequilíbrio. Vamos seguindo. Na página 132, ele diz o seguinte, uma situação problema. Augusto ganhou R$50 de sua mãe e R$25 de seu tio. E Antônio ganhou R$36 da mãe e R$39 do seu tio. Temos aí duas adições. Lembrando que, se eu somar 50 mais 25, eu vou obter como resultado 75. A mesma coisa de Antônio, se eu somar 36 mais 39, também vou obter o mesmo resultado. Então, na letra A diz o seguinte, quanto cada um deles ganhou? Lógico, R$75. Ambos ganharam a mesma quantidade. Agora, imagine só. Qual é a sentença verdadeira aí, que prova a igualdade? A sentença que prova a igualdade é a primeira, que diz o seguinte, que 50 mais 25 é igual a 36 mais 39, ou seja, somando os dois tem o mesmo resultado. Na letra C, Augusto gastou R$13 comprando um brinquedo. Tá ali Augusto, comprou o brinquedo dele. Certo? E R$5 comprando um suco. Já Antônio gastou R$11 com um sanduíche e R$7 com uma revista em quadrinhos. Vejam só, Augusto comprou um produto por 13 e um 5, que somando 13 mais 5 dá 18. Então, Augusto gastou R$18 do dinheiro dele. E o Antônio também, gente, ele gastou R$11 com sanduíche e R$7 com gibi, que somando 11 mais 7 também dá 18. Implica dizer que os dois gastaram a mesma quantidade, certo? Se os dois tinham o mesmo valor e também gastaram a mesma quantidade, logicamente os dois também vão ficar com a mesma quantidade em dinheiro, né? Porque tinham quantidades iguais e gastaram quantidades iguais. É o que nos remete à letra C, certo? Com quanto cada um ficou? Subtraindo os 75 menos 18, os dois ficaram, ou seja, cada um deles ficou com 17 ou com R$57. Viu, gente? Subtraindo 75 menos 18 que foi gasto, cada um dos dois ficaram com R$57. E a letra D, ela mostra novamente uma igualdade. Ela mostra que 50 mais 25 menos 18 é a mesma coisa que é igual a 36 mais 39 menos 18. Certo, gente?
Aí, por fim, nós temos mais uma balança que está em equilíbrio, certo? Está em equilíbrio. Aí a questão diz o seguinte: que objeto pode ser tirado de ambos os pratos de modo que a balança continue em equilíbrio? Tem várias possibilidades, né? Aqui podemos tirar o peso de 1000 gramas de cada prato, que o que ficar também fica em equilíbrio. Podemos tirar 2 de 500, ou seja, temos que tirar a mesma quantidade, tanto de um quanto do outro. Isso quer dizer que tirar um objeto de 500 ou um de 1000 gramas de cada prato, quer dizer que sempre que a gente tirar uma quantidade de um, temos que tirar do outro também para permanecer em equilíbrio, ok? Na página 133, tem uma situação que ela diz que sei que o número desconhecido adicionado a 125 é igual a 130 mais 5. Ou seja, é igual a 135. Então, preciso descobrir que número devo adicionar a 125 para obter 135. De cara aí, basta você fazer uma subtração. 135 menos 125, que é igual a 10. Isso mesmo. Na quarta questão, observando aí, praticando a operação inversa, é possível a gente perceber que a primeira figura, na letra A, nós temos como valor o 0. Na letra B, temos como valor o 25. Na letra C, o 130. E na letra D, o 240, certo? E como você percebeu, gente? Aplicando a operação inversa. Na letra A, por exemplo, se você somar 27 mais 8, você vai ter como resultado 35. Então, que número eu devo somar a 35 para obter 35? O 0, né? Propriedade comutativa lá da adição. E assim devemos fazer com as outras questões. Na questão 5 diz o seguinte: Larissa e Felipe estão conversando sobre a quantidade de cartas de super-herói que cada um possui. Vejam só. Larissa diz: com as cartas que conquistei hoje e 63 que eu tenho em casa, fico com a mesma quantidade de cartas. Ficamos com a mesma quantidade. Então, ela vai ficar com a mesma quantidade de cartas que Felipe tem. É verdade. Eu ganhei 26 cartas e tenho mais 58 em casa. Somando, aí nós vamos primeiro somar a quantidade de cartas que Felipe tem, que é 58 mais 26. Somando 58 mais 26, temos aí que Felipe tem 84 cartas. E agora nós vamos subtrair para descobrir quantas cartas Larissa ganhou, né? Conquistou hoje. Então, vamos subtrair. 84 menos 63. Então, são 21 cartas. Então, temos aí, Larissa tem 21 cartas e os dois têm 84 cartas. Na página 134, nós temos aí situações problemas. Lembrando que nem todas as situações problemas, gente, têm uma resposta. Alguns podem ter dados insuficientes. Inclusive, a gente já fez até algumas questões na sala de aula com esse tipo de situação problema. Mas vamos lá. Quais informações que aparecem no problema? Quantas respostas tem esse problema? Que tipo de situação do dia a dia pode ser transformada em um problema matemático? São N perguntas, são muitas situações. Na página 135 do livro de vocês, por exemplo, ele diz o seguinte: no problema 1, qual dado está faltando? Observe que ele diz aqui: um pomar tem várias espécies de árvores, há 32 macieiras, 27 laranjeiras e 39 limoeiros e algumas jabuticabeiras. Observe que tem quantidade de várias frutas, mas não tem a quantidade de jabuticabeiras. Isso mesmo, então não posso saber o total de árvores, porque está faltando a quantidade de jabuticabeiras. Então, eu posso dizer que no problema 1, a quantidade de jabuticabeiras está faltando, ou seja, são dados insuficientes para eu resolver essa situação. No problema 2,
Carolina passou 4 fases de um jogo de videogame e fez um total de 5.300 pontos. Em cada uma das 2 primeiras fases, ela fez 1.200 pontos. Aí a pergunta, em qual fase Carolina fez a maior pontuação? Vejam só, em nenhum momento é dito quanto ela fez em cada uma das fases. Por isso, no problema 2, ela diz o seguinte, essa resolução está correta? Não está. A resolução que está aí não está correta, pois o problema não fornece informações sobre Carolina ter feito a mesma pontuação nas 2 últimas fases. Então, também temos aí dados insuficientes. Ok, meus amores? Na questão 4, qual dado está faltando no problema 2? Justamente isso, a pontuação em pelo menos mais uma das fases do jogo. Com essa pontuação, aí sim, eu poderia resolvê-lo. Questão 5. A questão 5 está bem bacana, mas é interessante lembrar que, se você observar as 2 tabelas com a quantidade de peças disponíveis e a quantidade que foi disponível durante o período da manhã até meio-dia e até o final do dia, é possível que a primeira tabela tenha uma resolução mais precisa. Ou seja, se você observar 120 menos 80 igual a 40. 145 menos 100 igual a 45. E 40 mais 45, 85. Percebe-se que no período da manhã foram vendidas 85 peças, que não é possível a gente encontrar esse resultado na tabela 2. Certo? Então, hoje a gente revisou adição e subtração, operações inversas. Também praticamos um pouquinho de resolução de situações problemas. É por isso que é fundamental fazer uma boa leitura das situações problemas para a gente ver se não está faltando algum dado, ok? E por hoje eu quero que vocês façam a atividade das páginas 303 a 306, plus, certo? Façam com calma, com atenção e até a próxima aula. Fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau!